Meu nome é Maria Clara, eu tenho 12 anos e eu sou a irmã mais velha da Raíssa, que vocês irão conhecer daqui a pouquinho aqui no programa Papo de Mãe, que, aliás, já está começando. Olá! A gente ouve falar bastante que criança precisa de vitamina S, de sujeira. Mito ou verdade? Para falar sobre a imunidade da criança, convidamos a pediatra Keiko Miyazaki Teruya e a Larissa Hanna. E olha, ainda no programa de hoje teremos a participação do Dr. Bactéria. Aguardem, viu? Larissa, você tem a Manu, que está aqui, ela tem 3 anos, né? E ela está ali com a sua irmã. Isso, com a minha irmã. Que é a Mayumi. A Mayumi. A super titia. E como é que é a saúde dela? A Manu, o único problema de saúde que ela teve, ela fez uma cirurgia de apendicite. Olha, com quanto tempo? Com 2 anos. Um pouquinho depois que ela completou 2 anos. Fora isso, a saúde dela é muito tranquila. Ela tem bronquite, mas é uma questão familiar. A família toda tem, a minha irmã tem. Tirando isso, é muito difícil ela ficar doente, gripe. São casos muito difíceis de acontecer. Que bom! Sim. Porque, Keiko, explica pra gente, né? A criança pequena, ela tem a imunidade mais baixa e ela vai fortalecendo essa imunidade? Sim, a imunidade, ela tem dois tipos de imunidade. A imunidade que ela já nasce com ela, que resulta de tudo que a mãe já teve, né? A mãe, por exemplo, que teve um sarampo, ela tem anticorpos para sarampo, então provavelmente ela vai passar através do leite materno para o seu filho. Então, ela pode não ter sarampo. Por outro lado, ela pode não ter tido sarampo, mas tomou a vacina do sarampo. Então, também tem alguns anticorpos ainda circulantes que passam para a criança. E aí, durante um período de tempo, ela terá essa imunidade. Ah, por isso que a amamentação é tão importante para garantir a imunidade, enquanto a criança não começa a tomar todas as vacinas. Ai, com certeza. Tudo que eu sei sobre a amamentação, olha, não me deixa dar um pingo de outro leite. Porque se a gente der um pingo do outro leite, que se quebra a imunidade. Porque uma criança que só mama leite humano, até 2 anos ou mais, não tem bronquite. Entendeu? É muito difícil que ela desenvolva, mesmo numa família com bronquite. Então, a indicação é não dar esses derivados. Não dá nada, assim, até 2 anos, não dá nada que tenha outro leite, derivado do leite. Né? Dê só o materno mesmo. Só o materno. E aí ela vai para a creche? Começou aí esse ano. Começou aí esse ano para a creche também. E falam muito que quando a criança começa a ir para a escola, fica mais doente. Você sentiu isso, Larissa? Sim, senti. Assim que ela começou, ela teve um quadro de pneumonia, um pouquinho depois um quadro de gripe mais forte. Então, o começo da escola foi bastante difícil. E isso é comum, acontece mesmo, Isso é muito Keiko. comum. Apesar dela ter ido para a escola já com 2 anos, é melhor do que ir com meses. Que aí a criança não tem imunidade própria mesmo, né? Então, se for com 4 anos, é melhor ainda. Porque daí ela tem essa capacidade de defesa já dentro dela, né? Mas ficar doente faz parte também, né, doutora? Até porque tem gente que fala assim, é bom ter para adquirir imunidade, mas também não é bom ficar doente. Então, não é. Qual que é o geralmente, equilíbrio? a gente... Nós aceitamos em torno de 6 a 8 ocorrências anuais de resfriados. A gente diz assim, criança que mama no peito, poucas vezes adoece. E quando adoece, ela se cura rápido. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, os pais têm que ter paciência, porque nesse início as crianças vão ficar um pouco doentes. Vão ficar muito. Eu sempre digo para as mães, olha, os 2 primeiros anos, a senhora pode se preparar. É verdade. Porque a criança vai ficar muito doente, né? Olha, vamos agora para a participação dos telespectadores no Papo de Rua.
Diego Ferreira Canguçu Franco, 39 anos, professor de geografia. Até os 13 meses a gente fica assim um pouco nessa neurose, assim, da esterilizar os brinquedinhos, o que cai no chão. Depois de um ano a gente já meio que desencana, aí já é tudo anticorpos, né? Ou então qualquer acidente, qualquer comida, alguma coisa assim, quando você vê já é muito rápido o movimento, então não dá para você bloquear, então tem horas que os pais acabam mesmo ficando calejados e desencanam. O convívio com ambientes diversos também é fundamental para a criação de anticorpos, para que a criança se solte, que ela crie uma imunidade, mas também um pouco de poeira, sujeira também é bom para que a criança se fortaleça. É bom a criança se sujar, poder brincar à vontade. Sim, com Você certeza. deixa a Manu brincar Sim, na a Manu- terra? Sim, acho que só o início, igual ele comentou. No início, quando nasce, a gente tem bastante preocupação. Mas passou De esse esterilizar Sim, tudo, essa esterilizar tudo. neurose. Chegou em casa, limpa a casa inteira. Mas passou esse período, eu sempre deixei ela brincar na relaxa. areia, na terra. Sempre foi muito tranquilo. Isso faz bem, doutora? Faz bem. Eu acho assim, a gente não deve criar uma criança numa redoma, né? Mas também não pode também, por exemplo, dependendo da idade, a criança com 8 meses, em torno de 8 meses, começa a gatinhar. Tem mães que forra tudo, etc e tal. Não é essa necessidade. Por quê? Mas no começo é importante No esterilizar, começo, né, sim. doutora? Por quê? Porque ela não tem imunidade própria. Então, se a gente puder evitar muita sujeira no início, eu acho que faz parte do dever do cidadão evitar acidentes, como eu digo, né? Então, sempre é bom que a mãe tenha esse cuidado. Depois dos 7, 8 meses, tem que ter esse cuidado. Pode deixar a criança, por exemplo, gatinhar num gramado, certo? Sem tanto medo assim. Porque aí ela vai pegando imunidade adaptada. Aquela a imunidade que ela vai tendo realmente depois de certa idade. Na nossa reportagem, nós vamos ver dicas para dar o primeiro banho no recém-nascido e assim garantir uma boa imunidade. O banho não deve ser realizado muito precocemente. Nós realizamos o banho a partir de 24 horas de vida. O banho muito precoce pode diminuir a temperatura do bebê, levar à hipotermia, alterações da frequência cardíaca e da parte respiratória. E o banho com retirada excessiva do que o bebê nasceu, que protege o bebê, pode ser prejudicial. Nós vamos fazer agora um banho no nosso recém-nascido. A gente vai fazer a higiene ocular primeiro, tá? O algodão e água morna, a gente não usa sabonete, tira o excesso da água, do mais limpo para o mais sujo, de fora para dentro. Movimentos leves, vou girando o algodão e vou higienizando com calma. Movimento leve, de fora para dentro, do mais limpo para o mais sujo. O outro algodão a gente usa para higienizar o rosto. Agora a gente vai higienizar a cabeça, usando bem pouquinho sabonete, tá? Ó, o ouvido protegido dos dois lados. Pode jogar água na cabecinha do bebê com calma. E aí a gente já vai usar a luva para tirar o excesso da sujeirinha do parto. Agora a gente vai secar a cabeça do bebê, mesmo que ela vá voltar para a água, tá? Aqui eu vou segurar o braço do bebê, a perna. Já tem um pouquinho de sabonete na água, então não preciso utilizar mais. Ó. Aí a gente passa a mãozinha assim, embaixo do pescoço. O cordão umbilical você pode higienizar também com o polegar e o indicador. Não arde, não dói, é só não puxar. Ó, você pode higienizar a virilha internamente assim, bem devagarzinho, superficial. Na hora de virar, você vai apoiar os dois braços do bebê acima do seio. Geralmente eles gostam de ficar nessa posição. Só tomar cuidado com a altura do rosto do bebê na água e mantém seguro, tá? Assim ela já vai acalmando.
até relaxou agora, olha. O banho do bebê geralmente é um banho rápido, porque o bebê perde temperatura muito fácil. E a gente orienta um banho por dia, tá? Pode ser feito em qualquer horário, em qualquer local, desde que não tenha corrente de ar. Agora a gente vai secar o bebê, tá? Aqui a gente usa coeiro. Em casa você pode usar toalha fralda, que já tem a touquinha e fica mais prático também. A gente pode aproveitar e já secar o ouvido, ó. Um cotonete para cada, você vai higienizar só do lado de fora. Nada internamente, só onde possa ter alguma sujeirinha do parto, água na hora do banho. Embaixo do braço. Vamos aproveitar já secar o dedinho do pé. Aqui você segura a mão para não machucar nenhum dedinho, tá? Fechada para dentro. Aí agora que ela tá aquecida, a gente vai colocar a fralda. Dobra a fraldinha para fora, que a gente orienta deixar o cordão para fora. Assim o cordão não fica abafado, ajuda na cicatrização e não contamina com a evacuação. Ai, dar banho em recém-nascido é tão gostoso, dá medo, mas é gostoso. Medo. Sim. Você sabia disso, Não, Larissa? não sabia, achei interessante. Quando a Manu nasceu, nós esperamos 24 horas, mas eu não sabia o motivo dessa espera. Então, eu achei bastante interessante. E você lembra do banho? Lembro. A enfermeira que auxiliou junto com a minha mãe. Ai, que gostoso. Sim. É bom as mães saberem, até porque tem lugares que quando o bebê nasce já querem limpar, dar banho, então não precisa, né, doutora? Não, no começo não. Pode esperar, né? Justamente para protegê-la. Tanto para manter o calor do corpo, mas também, principalmente, manter aquela proteção. O creme, que é o vernix caseoso, é uma proteção da pele, porque através da pele também a criança pode infectar. E daqui a pouco a gente recebe também o doutor Bactéria. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é a imunidade da criança. A partir de agora, participa também do nosso papo o doutor Bactéria, né, doutor? Prazer, nossa, prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu tenho muita intimidade, né, doutor Bach, né? É verdade. Bom, eu não sei como é que tá a limpeza. Aqui, olha, a Manu, ela tem 3 anos, está ali brincando. Tá limpinho, ela tá tá com um limpinho. monte de lápis de cor. Sim. A gente não precisava ter passado álcool em todos os lápis, não, né? Porque vem bastante criança aqui, esse tipo de coisa não precisa. Nossa, a gente, a doutora estava falando assim, que a gente acha que filho quebra, né? Filho quebra, né? Que é igual mãe de primeira viagem, assim, é muito complicado, né? Que eu falo que o primeiro filho parece que se acorda antes dele chorar, o segundo se acorda depois que ele chorou, o terceiro se acorda de manhã e pergunta se ele chorou ontem à noite. Né? Eu tenho 3, é mais ou menos assim. Mais ou menos isso, né? O terceiro parece ter mais saúde que os outros, né? Que ele descobre. Então, já tem muita pesquisa que já tem sendo feita. Por exemplo, me perguntaram sobre pets. Cachorro, gato, isso daqui tudo. Se você tiver uma posse consciente, o que é posse consciente? Visita ao veterinário, vermifugação, vacinação adequada, tudo direitinho isso daqui. Inclusive, se uma mulher, olha que interessante, se uma mulher grávida tiver contato com o cachorro, contato com o gato, antes de nascer a criança, ela é grávida, o filho vai nascer com mais resistência que uma criança que não teve. Quer dizer que faz bem para a imunidade ter pet, se Faz esse pet muito bem tiver todos esses cuidados. Contato com o terra, contato com tudo. Esse contato que ela tem com o ambiente, isso daqui vai impedir que ela tenha asma, problemas imunológicos. E, doutora, a gente falou da amamentação, doutora Keiko, mas a alimentação, uma alimentação saudável, ela também favorece a imunidade? Explica pra gente. Olha, dependendo
a alimentação saudável entende-se por isso. Por exemplo, eu sempre digo assim, na comidinha da criança tem que ter 5 cores. O verde das verduras dos legumes, o vermelho de um tomate, uma beterraba, o amarelo de uma cenoura, abóbora, milho verde, o escuro da carne ou caldo de um feijão e o branco de uma mandioca, couve-flor, alho porô, inhame. Né? Tendo essas 5 cores, ela não precisa dar vitamina nenhuma, porque dentro dessas alimentações, dessas cores todas, a criança tem tudo o que precisa. Né? E tem que ter um cuidado, acho que na hora de preparar os alimentos, Isso. né? Como é que você faz, por exemplo, para limpar bem os alimentos também, né? Até para evitar as bactérias? O que a gente faz em casa é limpar com água corrente. Tanto fruta, legume, verdura, limpar com água corrente. E algumas frutas com a buchinha, esfregar um pouquinho. Vocês podem passar também um pouquinho de pingar alguma água sanitária também, não é? Mas esse cuidado todo, se você tiver essa limpeza que você falou já na água corrente, já é o suficiente, né? Vamos ver a opinião do Dr. Bactéria, porque a gente sabe tem que lavar a mão das crianças antes de pegar. A gente sabe que todos os alimentos têm bastante bactérias. Só a água é suficiente, doutor? Só a água, assim, você não vai eliminar. Você tem dois tipos de contaminação que você tem do alimento. Você tem agrotóxico e os germes. Essas duas coisas, né? Então, primeiro a gente costuma falar o seguinte, você prepara 3 soluções. Então, uma solução com os 3 com 1 litro de água, para facilitar. 3 recipientes com 1 litro de água em cada um. Numa, você coloca 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Na outra, você coloca 2 colheres de sopa de vinagre branco. E na terceira, você coloca 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária mesmo, daquela que você comprada bonitinho. 1 colher de sopa. Então, você pega a hortaliça, a fruta, que seja isso daqui. Primeiro, você lava em água corrente, né? Depois, você mergulha no bicarbonato, deixa 10 minutos nessa solução de bicarbonato. Depois de 10 minutos, você só passar no vinagre. Nisso daqui, você vai eliminar 96% do agrotóxico de superfície que tem hortaliça. Que você tem 2 tipos de agrotóxico. Aquele sistêmico, que ela absorveu, essa esquece. Absorveu para dentro da folha, não tem como. Agora, aquele que foi pulverizado, isso sai 96%. As bactérias que sobrarem, vou falar assim, vírus, isso, só de você passar nessa água sanitária com 1 colher de sopa por litro, já por 10 minutinhos, depois enxaguar, aí ela fica higienizada. E precisa fazer tudo isso para garantir a imunidade da criança mesmo. Então, sabe por que precisa? Você já ouviu falar que a carne do porco pode ter um bicho, se você comer ela crua, vai para a cabeça? Então, isso é mentira. Isso é mentira. A carne do porco não tem esse bichinho que vai para a cabeça. Isso daqui é uma solitária, uma verminose. Tá? Então, vamos ver como é que funciona. Uma pessoa tem uma verminose, tem essa solitária está jogando para o ambiente os ovos, 3 mil ovos por dia que joga. Se o porquinho vier ali comer, ela vai pegar uma cisticercose, que é uma verminose. Se você comer essa carne, você vai pegar a verminose. Para você ter essa cisticercose cerebral, você tem que comer o quê? Hortaliça mal lavada. Por isso que é importante lavar bem, né, as verduras, os legumes, para evitar a neurocisticercose. Quer dizer, tem a vitamina S, que é saudável, que é da criança que brinca lá fora e se suja, essa é saudável. Mas tem a sujeira que não é saudável, que é dessas bactérias que daí precisa. E aí precisa tomar bastante cuidado. Então, olha, no próximo bloco, eu vou pedir para vocês responderem as dúvidas dos telespectadores que nos escreveram pelas redes sociais. Este é o Papo de Mãe e o assunto é a imunidade da criança. Larissa, um lado bom também da criança que fica pouco doente é que evita os remédios, né? Evita tomar antibiótico. A Manu, ela já tomou muito remédio? Já tomou muito antibiótico? O antibiótico ela tomou uma vez na pneumonia. E acredito que quando ela era menorzinha, quando ela fez 1 ano, ela também teve uma gripe um pouco mais forte, que foi prescrito o antibiótico. Foram as 2 únicas vezes. Que bom, poucas vezes, né? Porque não é bom também ficar tomando muito remédio, né, doutora? Ainda mais antibiótico. Na maioria das vezes, não há necessidade de antibiótico. Antibiótico a gente dá quando o fator causal é a bactéria.
Se não é a bactéria, né, doutor Bactéria? Não há necessidade não sou culpado, não. nenhuma de dar antibiótico. Né? E, doutora, com que frequência as crianças pequenas precisam fazer exames preventivos? É importante que as crianças também façam, porque a gente ouve muito falar sobre check-up nos adultos. Criança também precisa fazer? Deve fazer exame de puericultura todo mês, até 1 ano. Isso, exame clínico, não exame de furar a criança. Então, exame clínico 1 vez por mês até 1 ano e após 1 ano vai 1 vez por ano ao pediatra, é isso? Não, depois de 1 ano, cada 3 meses ele vai para o pediatra. Depois de 3 ou 4 anos, aí que é 1 vez por ano. Tá ótimo. Tá bom. Doutor Bactéria, a gente falou aí da forma correta de lavar os alimentos, né, na hora de prepará-los, mas e como armazenar esses alimentos? Porque a gente sabe também que não pode deixar em cima da pia com um pano de prato em cima. É claro Isso que não pode. O problema todo é que nós temos hábitos muito errados, né? Que hábitos que vem trazendo, né? A gente perguntar para todo mundo assim, quem já ouviu falar que colocar alimento quente na geladeira estraga a geladeira? Todo mundo levanta a mão. Agora fala, quem já viu estragar? Ninguém viu. Aí fala, quem falou para você? A tua mãe. Quem falou para a tua mãe? A tua avó. Quem falou para a tua avó? Não foi a bisavó, porque não tinha geladeira. Tua avó inventou isso daqui. Tá? Então, você pode colocar o alimento quente na geladeira, você pode deixar até 2 horas a temperatura ambiente. Aí coloca na geladeira, mesmo quente, só que você nunca cubra nada que você coloca na geladeira. Aí que está o engano que as pessoas fazem, porque a geladeira funciona pela movimentação de ar frio. O ar frio chega e rouba o calor. Se você cobrir, o ar frio vai bater na tampa. Então, se desse descoberto, você só cobre depois de 2 horas. E quantos dias na geladeira a comida pode ficar? Uma refeição, por exemplo, se você colocar numa geladeira que tem temperatura inferior a 4 graus, ela dura 5 dias. 5 dias, tá? A comidinha pode fazer isso daqui, até nem eu, até a legislação que fala isso. É a Anvisa mesmo que indica daqui. E eu tenho também uma pergunta da Gemarim, de Campo Largo, Paraná. Ela pergunta o seguinte, doutora, verdade que a partir dos 5 anos a imunidade começa a ficar melhor? E se a criança não teve período na escola ainda, a imunidade é menor? Veja só, se eu entendi a pergunta da né? O que acontece, a defesa sem ter imunidade é como se fosse uma curva de Gauss, assim um sino, né? Começa em torno de 2 anos, vai aumentando com 4 anos, já aumentou bem, e até os 12 anos ela se completa, né? Então, mas com 4 anos a criança praticamente já está bem imune. Então, eu posso mandar ela para a escola? Posso. Por conta disso, ela vai pegar mais doença? Não, porque ela já tem a defesa própria. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito importante o nosso papo. Larissa, muito obrigada pela presença. Doutora Keiko, muito obrigada pelas orientações. Tem site para deixar, doutora? Sim. Nós temos uma rede em Santos, chama Rede de Amamentação da Costa da Mata Atlântica. Aí vocês podem procurar. E a gente já falou aqui que a amamentação, né, fortalece tanto a imunidade, então vamos lá pesquisar o site da doutora. E, doutor Bactéria, muito obrigada também pelas orientações. Estou com saudade de vocês. O doutor Bactéria está nas redes sociais, né, doutor? Estamos sim, estou no Instagram, D de dado, R de Roberto, DR Bactéria Oficial, de doutor Bactéria Oficial. Tá? Que todo dia tem umas coisinhas técnicas para todo mundo aí. Obrigada. Ótimo. Bom, doutor, o que a gente vê, então, é que tem a sujeira que é saudável, mas tem aquela que a gente precisa tomar cuidado, então a gente vai lá pesquisar nas suas redes sociais também para saber isso, né? Mais de 99% das bactérias, elas são do bem. A gente precisa aprender a conviver com elas. Tá? 90% do nosso corpo são germes. Tá? Então, nós somos praticamente uma caixa d'água contaminada que anda. Tá? Mas é do bem. Ótima definição. Olha, o programa terminou, mas na página do Papo de Mãe no Facebook e no Instagram, o nosso papo nunca para. Confira lá e até a próxima.